Olá, minha gente, eu sou o professor Nelson Sartori aqui com vocês. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as questões da prova escrita, algumas técnicas ali, observar algumas questões antigas que caíram para você ver como é que a gente pode fazer esse tipo de resposta, tá? Antes de ir para lá, é importante dizer a vocês que são provas que são elaboradas para que você tenha uma resposta direta, clara e objetiva. Principalmente no que diz respeito às questões de língua portuguesa, já que as questões de língua portuguesa elas vão ser sobre a matéria de língua portuguesa bem especificamente. Tá? Vocês terão questões de outras matérias que talvez exijam de você maior dedicação ao dissertar sobre aquilo que foi apresentado. Tá? Em todas elas você vai ter que fazer isso. Mas, por exemplo, uma questão de direito, em que é perguntado determinada lei, você tem que descrever a lei. Ou então, se ele pede uma situação hipotética, você vai ter que contar como é que isso daí aconteceria. Então, tudo depende da forma como a questão é construída para vocês. Regra geral no histórico que nós temos, principalmente dentro da língua portuguesa, é que são perguntas diretas sobre conceitos específicos. Tá? Ou seja, da mesma maneira como o delegado pega a legislação, o estatuto, a Constituição, as leis de uma maneira geral. E dali ele elabora uma questão, a mesma coisa vai acontecer com as questões gramaticais, em que ele vai buscar um livro de gramática e dali ele vai extrair uma questão para que vocês respondam. Por isso os conceitos são muito importantes. É importante ter o conceito memorizado, você ler questões que sejam conceituais, sabe? Pegar a definição de tudo aquilo que você puder ver, tá? Que são coisas importantes. Nós sabemos que existem outros casos de correção de questões, em que ele dá uma questão e pede para você corrigir, né? Porque ele certamente tem um gabarito correto para poder seguir aquela estrutura na hora da correção. Outra coisa, ele pode pedir para você conjugar um verbo, então fique muito atento. Tá? Existem verbos que trazem mais dificuldade, que são os verbos defectivos, por exemplo, tá? Alguns verbos irregulares. Então a gente precisa ter uma noção geral de como são essas estruturas, que é para a gente poder fazer o trabalho bonitinho, não é? Falou assim, a pretensão aqui nesse nosso curso não é trabalhar com você os conceitos em si, mas sim como você vai apresentá-los e automaticamente alguns conteúdos que são importantes ali para você poder conhecer. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro um bloquinho aqui com 5 parágrafos padrão que são ideias, são coisas para você poder imaginar. Então, dá uma olhadinha aqui, olha só. Por exemplo, aqui nós temos, dentro dessa relação geral, nós temos aqui 5 parágrafos que são chamados de exemplos de parágrafos prontos. Se você olhar o primeiro, você vai ver assim, ó, é de fundamental importância isso para que aquilo aconteça. Podemos mencionar, por exemplo, isso que faz aquilo por causa disso. E esse problema é assim, mais importante do que o outro. Então, o que você tem aqui? Você tem uma estrutura pronta, tá? Em que você vai conseguir, com esse tipo de relação, falar, professor, eu tenho que seguir isso daí. Falo, não é isso que eu estou falando. Estou mostrando para você como a estrutura de um parágrafo bem feito, ela dá clareza até na hora de você redigir. Vejam só, ouçam o que eu estou falando, é vazio, mas eu digo assim, ó, é de fundamental importância. E isso vou até escrever para vocês, que é para facilitar. Ó, imagine, é de fundamental importância isso para que aquilo ocorra. Podemos mencionar, por exemplo, isso, que faz aquilo por causa disto. Tá? Esse elemento tem maior valor, maior destaque, do que esse. Pronto. É de fundamental importância isso para que aquilo ocorra. Podemos mencionar isso que faz aquilo por causa disto. Tá? Esse elemento tem maior aceitação do que esse. Pronto, acabou. Então o que você faz? Você vai completar isso daí com conteúdo. Mas eu estou dizendo isso porque
são elementos importantes. Ó. É importante isso para que aquilo ocorra, tá percebendo? Tá? Aí falou, podemos mencionar isso que faz isso por causa daquilo. Pronto. Se você olhar o de baixo, é a mesma coisa aqui. Ó. Alguns argumentos, agora no 2, tá? Fizemos um. Alguns argumentam que isso é importante para que aquilo ocorra, é muito parecido. Tá? Isso porque determinada coisa acontece frito, cozido, torrado. Dessa forma, o importante é fazer aquilo. Veja como existem estruturas simples que você pode pegar. No número 3, no que diz respeito a determinada lei, sabe-se que ela prevê isso, isso e isso. Tanto é assim que em casos como esse é importante que algo ocorra para que aquilo aconteça. Tá vendo aqui? Ó, vai seguindo. Né? Ó, alguns argumentam que isso é importante para que aquilo aconteça, tá? Isso porque determinado fato nos leva a tal lugar. Dessa forma, veremos isso e aquilo, tá? Olha no número 3. No que diz respeito, tá? No que diz respeito a isso, sabe-se que isso ocorre. Tanto assim é que isso acontece para que aquilo possa acontecer. E vai indo. Aqui, ó, é uma preocupação constante que isso ocorra, tá? Pois esse é um fato de destaque. Como se isso não bastasse, tá? Acontece isso que faz aquilo. Daí, essas coisas serem importantes porque fazem alguma coisa e que tem determinado valor. E o último, entre os aspectos referentes a isso, 3 pontos merecem destaque especial. O primeiro é X, o segundo é Y e, por fim, Z. Vejam, é uma estrutura básica simples para você poder seguir, para você poder ver como é que isso daí funciona, como isso acontece. Tá? Então, essa daqui é a primeira base. Preocupe-se com uma estrutura simples. A clareza é importante na hora que você faz a sua redação. Tá bom? Depois, olha lá. Pontos que você tem de ficar atento. O pessoal fala muito, mas fique atento a isso. Primeiro, a estética, a grafia, alinhamento. Você vai ter algumas linhas, escreva de forma legível. O que é a grafia que a gente fala? Você vai escrever assim, ó. Professor, a minha letra não é assim. Tá bom, sua letra é assim, ó. Não tem problema. Não, professor, minha letra é assim, ó. Cuidado, né? Fala assim, evite, porque é tudo letra maiúscula. Na medida do possível, você vai falar, professor, mas eu já faço assim, ó. Mistura tudo. Veja, essa não é a maior preocupação na hora de ler um texto. A preocupação é com a grafia ser correta. É lógico que isso daí pode comprometer e ele deduzir algum ponto seu. Então, na medida do possível, você escolhe. Não há problema em fazer desse jeito, nem desse jeito, que é letra de forma. Se você for fazer tudo em letra de forma grande, você diferencie sempre letra maiúscula de letra minúscula. Né? Uma tem que ser menor do que a outra. E às vezes acontece de você misturar algumas. Isso não tem problemas maiores, tá? Falou assim, desde que você mantenha também essa ideia de letra maiúscula e letra minúscula. Tá bom? Então, a primeira coisa importante, primeiro ponto de destaque para vocês. Segundo ponto, erro. Pessoal, cometeu um erro, não tem o que falar. Você vai passar apenas um traço sobre a palavra errada aqui, ó. Errada, passei um traço. Tá bom? É assim que você corrige. Você vai evitar outras formas, mas você sempre vai ter que fazer o seu melhor, né? Poxa, eu descobri lá no final que eu tinha escrito errado a palavra traço, eu queria escrever terço. O que eu faço aqui, ó? Eu faço um traço e faço terço. Paciência. Sempre pode fazer isso? É possível fazer isso? Não.
Não é possível. Você está fazendo o que você pode. A forma correta, aceita na maioria dos casos, é uma só. Você passa um único traço sobre a palavra errada e escreve ela correta na frente. Ah, mas eu esqueci. Esqueceu, você pode fazer isso. Ou então, algo assim, não quero. Ele pode não considerar porque está escrito em cima. Tá? Então, você vai fazer assim, ó, presta atenção. Tá? Estava escrito assim, ó, vamos ver aqui, ó. Estava escrito traço. Eu vou escrever o quê? Terço. Pô, ficou feio. Falou assim, se der para entender, é importante. Ah, mas ele vai descontar ponto de rasura. Lógico que vai descontar ponto de rasura. Você fez uma rasura, afinal de contas. Tá? Mas pelo menos ele não joga fora a palavra. Tá bom? Agora, se você faz só um traço, estava escrevendo traço. Ou para escrever terço, faço isso. Pronto, acabou. Tá? Só isso. Passou um traço. Pode pôr parênteses? Não. Posso escrever assim, vírgula, digo? Não. Essa é a maneira de você corrigir. Faça isso daí. Não se preocupe. Colocação pronominal. Às vezes as pessoas se confundem, né? Ficam meio assustadinhas ali. Aí agora, o que eu faço com colocação pronominal? Lembre de uma coisa. Então, por exemplo, o exemplo que está aqui, ó. Falaria-se. Está errado, porque é o futuro do pretérito. Tá? É futuro, é futuro. O certo não seria nunca falaria-se. O certo seria falar-se-ia. Tá? Mas você pode sempre fazer uma coisa interessante, que é deslocar uma palavra para trás do verbo. Toda vez que você fizer isso, você vai ter atratividade. Por quê? Porque qualquer palavra que venha antes do verbo diz, olha, eu tenho poder, eu posso atrair. Então você não erra. Então, você não quer errar nunca? Nunca comece a oração com o verbo. Se você vai começar a oração com o verbo, tudo bem, o pronome vem depois. Só que você tem que ficar atento para ver se ela não está no futuro. Se tiver no futuro, não pode ir depois, tem que ser no meio. Ah, mas eu não gosto de dizer falar-se-ia muito. Então você inverte o muito, como eu falei, fica aqui, ó. Muito se falaria. E ele atraiu. Está resolvido o problema, você vai em frente. Então não esqueça disso. Tá bom? Outra coisa, impessoalidade. Mesmo que seja perguntado a você, né? Qual o seu ponto de vista, você tem que dizer, ó, sabe-se, acredita-se, olha aqui, ó. Acredita-se, nunca acredito. Sabe-se, nunca sei. Não é pessoal, tem que ser impessoal, geral. Aqui, ó, é de conhecimento geral, veja que o geral está sempre pronto. Muitos, tá, ó, geral. Muitos entendem que, muitos se tem debatido, se tem discutido sobre alguma coisa, então eu coloco o quê? Uma generalização, tá? Lembre-se disso daí. A sua ideia, ela às vezes não é tão importante como o fator científico. Ele não está preocupado com isso. É aquilo. Quais são os consagrados que disseram isso? Você cita, mas mesmo assim nunca diz, olha, eu penso, eu acho. Ou pensa-se, acha-se, sabe-se, isso daí dá melhor força argumentativa. Sabe-se que a lei tal determina isso, por isso qualquer ação nesse sentido vai gerar x, y, z. É considerado crime desse sentido quando a ação feita por indivíduo gera esse pensamento. Não tem nada eu acho que é ou acredito. Você vai ter que dizer acredita-se, sabe-se, só isso. Tá bom? Essa aqui é a relação de fato dentro desse contexto. Isso é impessoalidade. Depois, pronome demonstrativo. A gente sabe que o pessoal tem uma mania de usar o mesmo. Tá? Vai lá e fala assim, olha, hoje pela manhã uma jovem foi assaltada na esquina da Ipiranga com a São João por um indivíduo, mas o mesmo foi preso 2 quadras depois. Não, gente, não pode isso daí. O mesmo nunca substitui o termo que ele demonstra, ele acompanha, tá? Então eu poderia dizer, mas foi assaltado na esquina da Ipiranga com a São João, mas o mesmo homem
o tal indivíduo, o próprio delinquente se entregou, falou assim, ó, então é o mesmo homem, ele mesmo se entregou, o próprio homem, ele próprio se entregou, tá? Tal bandido se entregou, é assim que funciona. Não o tal, o mesmo e o próprio. Isso daí nunca, nunca. Tá? Então, olha só. É assim, ó. Tem que estar sempre assim, ó. É o mesmo homem, ele mesmo, a própria pessoa, ele próprio, tal garota. O pronome tem que apontar para o termo e o termo tem que estar perto dele. É isso que é importante. Outro elemento importante, gente, use exemplo sempre que for apropriado, porque o exemplo ilustra, ele enriquece, tá? Então, o exemplo é o que muitas vezes vai dar uma riqueza ao trabalho que você fez. Então, você tem que ficar atento a isso. Quando você pensa nesse tipo de estrutura ali, você já está pensando, vou dar esse exemplo como recurso, que é uma melhor maneira, parte do exemplo para você saber o que você faz. Isso daí é fundamental. Deixa eu beber água. Senão a garganta fala demais aqui, né? Porque some a voz, horrível. Então vamos lá. Vocabulário. Pessoal, evita vocabulário muito cheio de frescura. Tá? Usa uma linguagem simples e clara. Estou falando porque às vezes as pessoas querem uma super elaboração erudita e ao invés de dizer algo simples como, olha, atualmente, isso acontece hoje em dia, vai lá aí, odiernamente. Não precisa disso, gente, não precisa. Ó, eu gosto de dizer assim, ó, imagine que você está escrevendo para uma criança de 10 anos. Porque uma criança de 10 anos, ela entende o que você fala se você usar uma linguagem clara, eles são espertos. Então, se você usar uma linguagem simples, não é uma linguagem estúpida, tá bom? Mas uma linguagem simples, clara, que as pessoas compreendam. Mas eu estou falando de direito. Existem alguns termos técnicos. Ninguém diz que você deve jogar fora o termo técnico. Use, mas o entorno desse termo técnico que seja claro. É importante isso daí. Tá bom? Então não perca essa perspectiva, não. Vamos lá. 5 dicas rápidas para você responder algumas questões com bastante rapidez e agilidade. Essa primeira parte da nossa aula, do nosso curso, ele tem o propósito mesmo de dar algumas orientações, tá? Então tenha paciência. Veja só. Primeiro, resposta excessivamente objetiva. Aquele perguntou, ele pam, né? Assim, ó, diante da pergunta, qual a capital do Brasil? Comente, as pessoas respondem, Brasília. Entretanto, esse exemplo aqui, ó, de objetividade não é muito boa, né? Parece aquela coisa jogada, tá? É preciso que você tenha começo, que você tenha fim, que você tenha o meio da estrutura, tá? Então, é você o quê? Reproduzir a resposta, você produz a resposta como se não fosse preciso que se lesse a pergunta para poder saber. O que eu digo? A capital do Brasil é Brasília. Acabou. A capital do Brasil é Brasília. Se eu respondo isso, o que o outro perguntou? Qual que é a capital do Brasil? Então fica simples quando eu dou uma resposta assim e fica correto para os outros. Tá? Depois, tema certo, resposta errada. Acompanhe comigo. Falta tempo, nervosismo típico decorrente da prova e falta de elaboração de projeto de texto. São elementos que contribuem para o candidato ler a pergunta e, feliz por conhecer o assunto, registrar. Tá? Falou seu pensamento de qualquer jeito, sem reler o que escreveu. Isso daqui acontece muito. Tá? Resultado, muitas vezes expõe muitos dados ligados ao tema, mas não responde o que foi perguntado. Tá? Então a dica sempre é o quê? Releia a pergunta e o que você escreveu, em seguida certifique-se de que as partes estão relacionadas. Tá? Quando ele fala assim, além disso, tente administrar seu tempo, presta atenção. Por isso que eu falo, quando você elabora a resposta junto com a pergunta, você vai dizer assim, para que isso aconteça é importantíssimo. Ele não perguntou o que era isso, ele perguntou, falou, qual é a capital do Brasil? Tá? Falou assim, é muito importante que se saiba que a capital do Brasil é Brasília. Pô, o cara olha aqui, ele perguntou qual que é a capital do Brasil. Então, Brasília, ele respondeu. Na resposta, eu já sei qual foi a pergunta. Isso dá muita objetividade. Tá bom? Depois,
tema certo, resposta errada. Tá? É o que nós estamos falando. Aqui, ó, você vai sempre fazendo isso. Poxa, não leu com o tempo, responde de maneira errada. Fique atento à pergunta. Por isso, quando você reproduz uma parte da pergunta na sua resposta, não tem como você errar. É aquilo que nós vimos lá em cima. Qual a capital do Brasil? Ué, a capital do Brasil é Brasília. Olha que bacana. Não tem como eu errar. Eu até reproduzi o que ele falou, que é para ter certeza, para mostrar com clareza que eu sabia do que eu estava falando. Isso vale muito, hein? Vamos lá. Pergunta objetiva, resposta prolixa. Pessoal, o que é prolixo? Enchendo linguiça. Não vou nem escrever assim. Vamos lá. Enrolada, né? Enrolação. Vamos entender uma coisa? Pergunta objetiva, resposta prolixa. Se na insegurança de dar uma resposta curta e errar, o candidato opta por escrever tudo que sabe sobre o assunto. Não, gente, não. Tá? Inclusive a resposta esperada. Quer dizer, você tem a resposta esperada ali e um monte de tranqueira embora, em volta daquilo. Tá? Não vai ser destacado, você não vai destacar, qual que é o problema? Ele divide, respondeu coisas que eu não queria junto com coisas que eu queria. Como é que eu digo? Eu separo só isso daqui, o resto eu faço o quê? Jogo fora? Não dá, ele vai utilizar isso daí. Tá bom? Então, fica ligado. Então, se você começar diretamente na resposta específica, começa nela. E aí depois você dá alguma nova informação, se for o quê? Importante. Do contrário, não. Não enrola. Encher linguiça e enrolar é mostrar o quê? Que você não sabe o que você está falando. Se você sabe a resposta, vá direto ao assunto. Tá? Se você não souber nada, aí é outra história, né? Tente falar o que você consegue sobre aquele assunto. Puta, eu não sei nada sobre crase. Vai lá e fala assim, crase é, na verdade, a acentuação que acontece na palavra A quando existe a necessidade de mostrar essa posição assumida por quem escreve. Eu não falei por que se usa a crase, mas eu dei uma enrolada. Numa dessa, lembre-se, é um ser humano que corrige, ele pode até considerar alguma coisa, caso você não saiba. Do restante, não. E não é para ficar enrolando. Vai direto, responde, seja lá o que Deus quiser nas respostas que você não sabe. Tá? O ideal é que você, sabendo as respostas, você não tenha problema para colocá-las no papel dentro desse contexto. Né? Então, faz aquilo na sua aula. Começa sempre dando a resposta da pergunta que foi feita, para que aquilo que vem a mais não atrapalhe. Excesso de abstrações em questões dissertativas. Existe muita coisa, sabe? A pessoa, veja, a gente diz assim, questões dissertativas normalmente trazem um tema que deve ser analisado de modo crítico num espaço relativamente longo, média de 15 linhas, pode ser menos. O problema é que por haver espaço mais espaço que o normal para responder uma pergunta, o candidato pode cair na divagação abstrata, tá? Ou seja, perder o objetivo do texto na hora de organizar o conjunto de informações. E aí sai falando o quê? Viajando na maionese, sabe? Explica antes de dizer o que é que você vai explicar. Não pode, tá? Então, olha só, a dica é fazer um texto com a mesma estrutura da dissertação ortodoxa, ou seja, aquele padrãozinho, começo, meio e fim, tá? Faça seu projeto, elabore seu texto com provas concretas, sem divagação, típica desse processo para quem perde ou não tem objetivo ao escrever, tá bom? Então, sem devagar, vai direto, não faz besteira. Vamos lá, agora a gente vai começar a ver alguns aspectos de destaque das últimas provas. Por quê? Porque as pessoas sofreram muito com isso. Então, veja, aqui, isso aqui é um exemplo de uma questão escrita da prova de escrivão de 2017, a prova 1, e ele pede assim, conjugue o verbo falir
no presente do indicativo e no pretérito imperfeito do subjuntivo. Pessoal, é sempre importante que você entenda o que é presente do indicativo. Tá? É o quê? É agora. Então, se é o verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta. Tá bom? E o pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele que acompanha o futuro. Tá? Ou seja, se eu falasse, você gostaria. Então, é o se eu falasse. E o que é o presente do indicativo? Eu falo. É presente. Indicativo é certeza, lembra disso? O que é o presente do indicativo? É um fato que ocorre no momento da fala. Então ele me pediu o quê? Duas coisas. O verbo falir, que é um verbo defectivo. Tá? E ele quer esse verbo falir conjugado no presente do indicativo e no pretérito imperfeito do indicativo. Muito bem. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Está aqui. Presente do indicativo. Como é que funciona? Eu falo assim, só tenho dois elementos. Tá? É o verbo falir. Eu não falo, eu não falho. Tá? Tu não fales. É assim, nós falimos, vós falis. Não é eles falem. Porque senão fica assim, já imaginou? É assim, presente, eu falo ou eu falho. Não é nenhum dos dois. Tu falas ou falhas? Não, ele fala ou falha. Nós falimos, tá? Você pode dizer, mas não posso dizer, por exemplo, ele faliu? Posso, falo assim. Eu digo assim, ó, passado não tem problema, o problema é que ele quer o presente, não é? Presente é o quê? Eu falo, tu falas ou tu falhas, ele fala ou eles falham. Não dá. Então, só dá nós falimos e vós falis. Só existem esses dois. Aí, no outro, nós temos, ou seja, no pretérito imperfeito é o se. Se eu falisse, se tu falisses, se ele falisse, se nós falíssemos, se vós falisseis, se eles falissem. Pronto, acabou. Né? Muito simples, sem muito conflito, para a gente poder fazer essa estrutura. Você vê que a resposta aqui não foi introduzida, ele simplesmente falou, conjugue, que foi feito, conjuguei, tá? Numa parte e na outra está ali conjugadinho, bonitinho. É assim que a gente faz para isso daqui acontecer de maneira satisfatória. Quer ver? Vamos lá. Uma outra questão, número 2, olha o que ele pede. Na oração, houve agressão verbal aos candidatos à presidência da República. Olha a pergunta dele. Há sujeito e objeto? Tá? Indique-o se houver, justificando sua resposta. Pessoal, a grande questão continua sendo, olha o que ele pediu aqui, ó. O verbo haver. O verbo haver é um verbo impessoal. Tá? Então, o que nós sabemos dele? Que ele é impessoal. Tá? E que ele é um verbo transitivo direto. Então, o que ele tem? O que houve? Não foi uma agressão verbal aos candidatos à presidência da República? Isso daqui é o meu, aqui, ó, objeto direto. Tá? Então, o que nós sabemos? Que falou assim, houve uma agressão, tá? Existiram agressões, ocorreram, mas que houve uma agressão. O que nós temos? O verbo haver é impessoal, nós temos aqui que nós chamamos de sujeito. Inexistente. Então, quando ele pergunta assim, ó, há sujeito, falou assim, você tem que responder, falou, sujeito é inexistente. Tá? E objeto existe? Falou, sim. O objeto é a agressão verbal aos candidatos a presidente da República. É isso? Ficou clara ali a questão. Falou, só que eu tenho que entender que a pergunta que ele está fazendo é para checar o seu conhecimento quanto ao verbo haver. Então, olha lá, olha um exemplo. Sim, não foi isso que ele perguntou se há? Sim. Na oração, o sujeito é inexistente, pois o verbo haver está sendo empregado com o sentido de existir.
Assim, esse verbo assume característica de necessitar de dois complementos. Tá? No contexto em que se apresenta, o primeiro complemento é a expressão agressão verbal, tá? Agressão verbal, a agressão verbal, tá? Então ele coloca assim, ó, o verbo assume característica de necessitar de dois complementos. Então, o primeiro não é a agressão, há algo, tá? Então, a agressão verbal é classificada como objeto direto, tá? Tá aqui, ó, agressão verbal. É objeto direto, os outros são complementos, cada um tem a sua função, obviamente, tá? Já o segundo elemento, aos candidatos à presidência, tá? Que é aqui, ó, perdão. Aos candidatos à presidência da República, que é objeto indireto. Esse nosso verbo tem dois, um objeto direto e um objeto indireto. Tá? Então ele diz, já o segundo complemento, aos candidatos à presidência da República, é objeto indireto. E a expressão é classificada como objeto indireto mesmo. Tá bom? Então o que você tem ali, olha só. Ele fez o quê? Na oração, agressão verbal aos candidatos à presidência da República. Há sujeito e objeto? Sim. Identificamos, tá? E justifique a sua resposta com elementos do texto. Tá feito isso daí. Tá bom? Importante a gente ter essa perspectiva. Olha só, questão número 3, ele já é de ortografia, que ele fala assim, ó, acerca de e acerca de. Lembre, acerca de, isso daqui é a respeito, né? Falamos acerca, falamos a respeito de. E quando ele diz acerca de, é como se eu dissesse a aproximadamente tanto, né? Então essa é a diferença. Está acerca de, está a aproximadamente tanto, tá? Tá? Acerca de, tá? Aproximadamente, ó, está a cerca de 5 metros, está a aproximadamente 5 metros, tá? Essa que é a ideia, tá? Falei com você há cerca de 20 minutos, falei com você há aproximadamente 20 minutos, tá bom? Então, olha lá. Ele diz, as locuções prepositivas acerca de são equivalentes? Não. Por quê? O acerca de e acerca de não são equivalentes, olha lá o que estava falando. Pois apresentam sentidos diferentes. A primeira forma, acerca de, é empregada com o sentido de assunto, tá? Exemplo, estamos falando acerca de ou a respeito de teatro. E o segundo, acerca de, indica a ideia de proximidade espacial ou tempo, tá? Pois a locução cerca de significa aproximadamente, tá? E o a ali, que antecede, aponta para o tempo futuro, se eu for usar, tá? Quando para a distância. Então, olha só, primeiro exemplo. Falaremos sobre esse assunto daqui a cerca de 10 minutos. Então, tempo futuro. Tá aqui, ó. Tá? E depois, exemplo 2. Sua cadeira deve ficar a cerca de 2 metros da minha. Então, veja aqui a cerca. Estou dando uma informação para você. Tá bom? Para você seguir. Essa que é a ideia. Então, aqui, 2 modelos. Veja como a estrutura é corrida. Ele fala as locuções prepositivas são equivalentes? Fala, não, as locuções prepositivas acerca de e tal não são equivalentes por causa disso. Tá? Aí ele vai dar os exemplos para mostrar, ó, é assim que funciona um, assim que funciona outro. Essa daí a resposta tem que ser dada sempre com toda a certeza do mundo. Vamos lá, mais uma. Qual o coletivo? Olha que interessante. Coletivo de porco, músicos, jurados, leis e estudantes. Então, o que você tem que fazer? É ficar atento aos coletivos desse tipo de estrutura, sim. Tem que olhar, ler uma lista, procurar ter ouvido alguma coisa, por exemplo. Tá? Então, ele pediu nessa questão, tá ali, ó. De porco, o coletivo é vara, uma vara de porcos. De músico, você pode ter uma banda ou pode ter uma orquestra de músicos. Tá? De jurados, você tem o júri, né?
de leis, você tem, quando reunido cientificamente, lógico, não é só jogado, você tem um código civil, um código penal, a consolidação das leis do trabalho, seja lá o que for, o corpo de leis, quando colhidas aqui e ali, compilação, né? Peguei algumas, tem uma compilação, e a outra parte, né? de leis, legitimação, tá? que é a ideia, a legislação, perdão, né? de leis, legislação, leis. E depois de estudantes, você tem o quê? Turma ou classe, que é o que normalmente se usa por aí. Fala turma tal, a classe tal. Tá? Então, mais alguns elementos. Vamos lá? Aqui, ó, deu um sinônimo e antônimo da palavra vivaz. Pessoal, lembre-se que a palavra vivaz, ela vem de vivo. Então, ela é uma palavra positiva. Se ela é uma palavra positiva, o sinônimo tem que ser positivo e o antônimo tem que ser negativo. Tem que ser assim. Olha só. O sinônimo de vivaz, forte, energético, sagaz, engenhoso, ladrão, por quê? Porque é esperto, tá? Brilhante, animado, ativo, dourado, esperto, vivedouro, vivo. Ele vive, é um vivedor, ele é vivo, tá? Agora, e o antônimo que é negativo? Ele fala assim, ó, Antônio, você é vivaz. O que ele está dizendo vivaz? É em relação ao tempo. Pode até ser, cansado, efêmero, sim. Porque o contrário de vivo é o morto, tá? Fraco, vagaroso, cansado, efêmero, frágil, negligente, tá? Enfermo, lânguido, quebranto, transitório, passageiro, nunca é real. É algo que você perde, ele dilui, ele se desgasta na sua mão. Isso é o contrário de vivaz, tá bom? Duas agora, olha lá. Qual a diferença entre substantivo ograma e agrama? Lembre-se, né, minha gente? Ograma é unidade de massa. A grama é a relva. Então, olha só. O substantivo grama é uma unidade de medida de peso. Exemplo, já perdemos aproximadamente 500 gramas de farinha. Já o substantivo agrama, por sua vez, é a denominação dada à relva rasteira. Tá? É preciso aparar a grama do jardim. Essa que é a ideia. Então, vejam, eu dei 2 exemplos para poder mostrar para você como é que a gente diferencia com clareza o grama e a grama. E na outra, ele pede para você conjugar o verbo dizer no pretérito perfeito de indicativo. Qual que é esse? É o passado. Eu disse. Né? Tu disseste, ele disse, nós dissemos, vós dissestes, eles disseram. E vamos lá. Olha esse daqui, ó. Deu um sinônimo e o antônimo da palavra renegar. Né? Olha que interessante isso daqui. Então, o que é isso? Sinônimo de renegar, desprezar, menosprezar, detestar, odiar, execrar, trair, atraiçoar, renunciar, tudo negativo. Tá bom? Quer dizer, tudo igual ao renegar. Né? Renegar é negativo, então aí nós temos negativo. Já o oposto vai ser o quê? O positivo. Então, se ele quer também o antônimo, tá? Então ele coloca lá, o que nós temos aqui? Então ele pergunta, existe diferença no emprego das funções? Ao encontro de... Ali em cima, então, tá, o antônimo e sinônimo, mas só deixa eu me organizar, né, que senão eu pego. Falou antônimo. Veja, se o sinônimo é tudo negativo, vou renegar é o quê? Renegar é negativo. Então, o sinônimo tem que ser negativo. Veja, ó. Desprezar, menosprezar, detestar, odiar, execrar, e assim vai. Se essa é a ideia oposta, qual que é o antônimo de renegar? Revelar, tá? Reconhecer, outorgar, acreditar, crer, filiar, detectar, achar, tá? Declarar. Tudo isso daí são o quê? Formas de você entender o contrário de renegar. Tem uma ação proativa, positiva. Tá? E na número 2, ele dá que as funções ao encontro de encontro a. Pessoal, lembre-se bem, né? Se eu vou ao encontro da sua opinião, eu concordo com você. Se eu vou de encontro à sua opinião, eu discordo. Então é isso que está acontecendo. Vejam, mais uma vez, são questões corridas.
Ele perguntou, existe diferença? Minha resposta, sim, existe uma diferença de sentido no emprego das funções ao encontro dele e encontro A. Não foi isso que ele propôs? No primeiro caso, emprega-se a expressão ao encontro quando se atribui o seguinte sentido, né? De concordância, seguir na mesma direção, no mesmo sentido, estar a favor, tá? Então, ele está mostrando isso daí. Exemplo outro exemplo, ó, ia ao encontro da mãe. Quando eu vou de encontro, eu vou contra. Quando eu vou ao encontro, eu vou a favor. O meu carro foi de encontro ao muro, bati. Minha opinião vai ao encontro da sua, concordo com você. Então, existe diferença? Existe. Olá, sim, existe uma diferença de sentido no emprego das funções. Ao encontro e desencontro, é isso? Acho que ele está... É a separação que está feia aqui, né, gente? E de encontro não é não. Tá, não é não. Falou, vai ao encontro de encontro. Então, no primeiro caso, emprega-se a expressão ao encontro quando se atribuir os seguintes sentidos, de acordo. Vimos bonitinho. Tá? Agora, é sempre importante você trabalhar com exemplo. É isso que eu estou querendo mostrar. Olha lá. Ia ao encontro da mãe. Então, que ele vai ir ao encontro da mãe? Eu vou lá, vou encontrar minha mamãezinha aqui, ó. Tá, ó. O casal decidiu rapidamente, pois as ideias dela iam ao encontro das dele. Opa, eles concordavam, então eles fizeram alguma coisa junto. O meu carro veio ao encontro do que eu procurava. Poxa, olha só que legal, tá? Meu novo carro. Era exatamente o que eu queria, tá? No segundo caso, emprega essa expressão de encontro quando tem significado de contra. Em oposição, aqui, ó. Em oposição a algo, tá? Ó, para chocar-se com o exemplo. Esta questão está indo de encontro aos interesses da empresa. Vai contra os interesses da empresa. Tá? A decisão tomada foi de encontro às reivindicações do sindicato. Foram contra aquilo que eles queriam. Tá? A decisão tomada foi oposta àquela das reivindicações. E o jovem dirigiu bêbado e foi de encontro à árvore. Deu uma porrada ali, morreu, matou, vai saber. Chocou-se contra a árvore. Então são os sentidos que a gente atribui a esse contexto, são importantes da gente ver. Tá? Ó, agora nós temos aqui a prova escrita de investigador 2002. Vamos ver no que eles fizeram, quais foram os elementos, os exemplos que eles utilizaram. Então ele fala o que são substantivos epicenos. Epiceno é aquele que você tem macho e fêmea. E comum de dois, tá? Comum de dois, você tem um para cada um, e sobrecomum, tá? Que você vai designá-lo. Então, olha só. Primeiro, substantivo epiceno, apenas um gênero. Fala assim, ó, é o que possui apenas um gênero, tá? Por exemplo, macho. Então, eu tenho aqui, ó, jacaré macho. Não tenho, só tem um gênero. Jacaré é uma palavra masculina. Tá? Mas eu vou dizer o quê? O jacaré, fêmea, sempre no masculino. Tá? Então, você entendeu? O jacaré é sempre no masculino. Então, como o jacaré é sempre masculino, eu vou dizer o jacaré macho, o jacaré fêmea. Acabou. É isso que vai determinar que é menino ou menina. Tá? A cobra macho, a cobra fêmea. Sempre é a cobra é feminino, então a cobra é macho, a cobra é fêmea, mas é a cobra, tá? Não tem erro. Depois, a onça macho, a onça fêmea, sempre no feminino. Por quê? Porque onça é feminino, tá? Já o substantivo sobrecomum, vamos lá para a segunda parte. O substantivo sobrecomum é aquele cujo gênero é o mesmo em ambos os sexos. Então, Marcelo era uma testemunha de progresso. Vejam que aqui é o uma. Não muda, é feminino, não faz mal que ele é homem. Tá? Marina era uma testemunha no processo. Mesma coisa ali, ó, mesma coisa. Tá?
Então, uma testemunha do processo, Marina era uma testemunha do processo. Então, Marcelo era, Marina era. Depois, o substantivo comum. Então, percebeu que tanto ele no masculino Marcelo, quanto ela no feminino Marina, ó, você vai ver, ó, era uma, tá? Testemunha. Então, Marcelo era uma testemunha. E Marina era uma testemunha. Os dois eram testemunhas. Acabou no feminino. Tá bom? Depois, comum de dois é aquele que você vai fazer distinção, na verdade, pelo artigo, pelo numeral, por alguma coisa. Fala assim, ó, o cliente, já que eu não sei se é masculino ou feminino, tá? Voltou ao restaurante, aí depois você coloca a cliente saiu, satisfeito. Então aqui nós temos a diferença, a palavra central é a mesma, mas o o e o a que vão determinar masculino e feminino, tá? Então é importante entender essa diferença do sobrecomum, tá? Do comum de dois gêneros e do epiceno. Vamos lá. Essa daqui, a resposta está assim, a pergunta está assim, ó. Reescreva as orações corrigindo eventuais concordâncias, tem que anotar isso. Tá? Nominais, incorrentes de acordo com a norma culta. Tem dois de acordo aqui. Vou tirar um deles. Tá? Flexionando as palavras conforme o gênero e o número do substantivo. Então você tem que fazer bonitinho. Então, ó, então aqui as frases. Vamos colocar as respostas. Ó, João, ó, já estão incluso no processo de investigações. Não, né, gente? Ó, já estão. O que está incluso no processo? Tá? Olha lá. As investigações. Então, aqui, ó, já estão inclusas no processo as investigações. Daqui está bonitinho. Também deve ocorrer reescritura correta na segunda oração. Olha aqui, ó. Foi necessária a discussão entre a possibilidade da existência de uma comunicação entre os diversos crimes. Então, olha só. O que ele mostra ali na outra? Não foi necessário a discussão? Não. Toda vez, lembre bem disso, toda vez que eu tiver o sujeito determinado por artigo, o predicativo concorda com ele. Então, foi necessário a discussão, está errado. Tá? Eu tenho que dizer o quê? Nesse caso aqui, ó. Também deve ocorrer reescritura correta da segunda oração. Ó, foi desnecessária a discussão. Tá? Foi desnecessário? Não, foi desnecessária a discussão. Então, aqui matou bonitinho. Depois, bastantes alunos foram ao acampamento. Bastante está bonito, tá? Bastantes alunos foram ao acampamento. Não tem o que falar, tá certo isso daqui. E depois, mais uma. Olha só. Cadê? Aqui, ó. Na última. É perigosa a afirmação acerca. Então, veja o que ele faz. Ó, é perigoso a afirmação acerca. Ele mistura da omissão tônica dos invertebrados como conjunto de seres vivos. Então, ele disse, falou assim, é inconcebível e pronto, acabou. Tá bom? Só que quando eu uso a expressão desnecessário bastante, eu tenho que ver como é que é o meu sujeito. Por quê? Porque é dentro dessa estrutura que a gente vai fazer a concordância. O particípio do verbo necessária, inclusa, concorda, tá? É por isso que a gente viu. É desnecessária a discussão, porque o desnecessário tem que concordar com o sujeito discussão. Não tem como. Então, vejam, isso daí acontece por quê? Porque eu tenho o determinante. Tá? Eu tenho determinante. Se eu não tenho determinante, não funciona. Então ele fala, dentro disso aqui, é perigosa a afirmação, não é? Eu tenho afirmação. Tá? Eu tenho a discussão. Então, sempre que eu tiver um termo, o sujeito determinado por um artigo, por um numeral, por um pronome, e eu tiver o verbo ser associando o predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito tem que concordar com o sujeito. Se eu não tiver nada determinando o sujeito, o que acontece com o meu predicativo? Ele fica invariável, não tem outro jeito. Tá?
Então fica tudo invariável. Ele coloca, então, vejam só. Como é que é? É perigosa a afirmação, não é? Olha só, é perigosa a afirmação acerca da omissão. Olha outro erro ali, né? O acerca separado. Não pode, o acerca é junto. Porque a respeito de separou o acerca é aproximadamente. Então não é isso daqui. Então aqui, ó, você vê o que ele fez, né? Ele corrigiu a 1, a 2 e a 4, a 3 estava certinho, ele só deixou e reafirmou. É importante essa percepção. E vamos lá. Depois, quais os modos verbais existentes na nossa língua? A gente tem 3 modos, imperativo, indicativo e subjuntivo, né? Então, olha lá, ele pede para a gente poder explicar quais são esses modos. Então, ó, o primeiro é indicativo, que indica fatos que ocorreram com certeza de verdade no momento da fala. Exemplo, tá? Ó, partiu. Tá bom? Da estação às 3 horas da tarde de domingo. O segundo, então aqui ele mostrou, né? O pretérito perfeito, partiu, acabou, foi embora, acabou, partiu, pronto, tá? Então ele mostrou o modo, ele partiu, é certeza que eu estou falando. Então isso aqui é o modo indicativo, que é a certeza, tá? Tá, depois, separar. O segundo é o modo subjuntivo, que indica ideia de incerteza, dúvida e hipótese. Respondeu isso daí? Vai para o exemplo. Talvez eu vá à escola. Ótimo, acabou. É o último. Terceiro modo é o imperativo. Falou, vai lá e dá um exemplo. O imperativo que expressa uma ideia de ordem ou pedido em direção ao interlocutor. Aqui é lógico, você tem que pedir ou ordenar para ele. Então, são as 3 formas, tá? Indicativo é uma certeza. Subjuntivo é uma dúvida, uma hipótese. E o imperativo é uma ordem, um pedido para que a pessoa faça. Vejam só. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu posso pedir para alguém fazer algo para mim ou não fazer. Olá. Exemplo do imperativo afirmativo. Acorde cedo amanhã para ir à escola. Tá? Quem que acorda cedo? Eu acordo, tu acordas. Então é acorde ele. Ele que tem que acordar. E no imperativo negativo ele coloca assim, ó. Não diga que errei quando a acolhi. Então não diga, ou diga sou eu falando para alguém não exercer uma ação, não exercer uma função. Então o imperativo é uma ordem, ele está aqui, ó, não diga, tá? Acorde. São exemplos do que é imperativo, você pedindo para a pessoa fazer. O tom de voz não é o importante, gente. Às vezes tom de voz mais forte, tom de voz mais fraco, tá? Então, vejam só, aqui nós temos o quê? A parte importante que são as estruturas das questões. Então, exemplos de como você responde bem essas estruturas, essas questões dissertativas. Se ele pedir resposta direta, você dá direta. Se ele pede para conjugar, você põe em coluna. Se ele pede quais são os modos verbais, você não vai colocar. Você vai ter que dizer quais são e dar exemplo de maneira correta para ele poder responder. Beleza? É isso daí. É assim que você deve pensar a escrita das suas questões discursivas. Tá certo, minha gente? Então, valeu e até mais.